Deuteronômio capítulo de número 30. Todos acharam? Amém ou não? Quem achou, diga amém. Só um beijinho na flor, rapidinho. Você me dá 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? Deixa eu ver. 5, 10, 15, 20, deu. Pronto, tá bom. 20. Deuteronômio 30, verso 19. 5 para cada, né? É. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto, ou tenho colocado diante de vocês a vida e a diga, Deus tem colocado diante de mim a vida e a morte. Deixa eu achar quem que está hoje aí à tarde no mistério. Cadê? Eu olho para onde? Cadê? Vai lá? Aqui, tá. Diga assim, a vida e a morte estão diante de mim. A bênção e a... Diga, a bênção e a maldição. Deus coloca diante de mim. Deus dá um conselho. Leia comigo. Vai lá, toda igreja. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, semente. Isso aqui é Deus falando. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a... Diga assim, a vida e a morte. É Deus quem propõe. Deus tem o controle sobre a vida e também tem o controle sobre a morte. E ele diz, tenho colocado diante, eu tenho proposto. Diga assim, Deus me propôs. Ó, Deus propôs algo. O que é esse algo que Deus propôs? Diga assim, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Tem aí? Leia comigo. De cima para baixo, vai lá. Deus não mandou. Mais uma decisão. Ouça comigo com atenção, igreja. Eu sei que alguns estão dispersos, com sono. Tem cafezinho, tu toma ali para dar uma despertada. Mas eu preciso de 5 minutos da sua atenção agora. Você me dá 5 minutos? Coisas que Deus não mandou, mas eu fiz e deram certas. Quando Deus não manda, mas eu faço e Deus assina embaixo. Existe uma diferença entre esperar a direção de Deus e usar Deus como desculpa para a falta de uma iniciativa. Quantas pessoas sabem o que deveriam fazer, mas elas usam o pretexto dizendo, Deus não falou comigo, então não vou fazer. Amigo, Deus não vai falar com quem você vai casar, Deus não vai falar nada. Tem coisas que Deus não vai falar. Existem situações que Deus não vai dizer. Deus propõe diante de você vida e morte, bênção e maldição. A escolha final é de quem?
A escolha final é de quem? Ouça, Deus não vai se intrometer em decisões que só compete a você decidir. Você está aí ou não? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu citei 5 exemplos. 5, acho que eu vou falar 4 só. De situações que Deus não mandou, mas os homens de Deus, enviados por Deus, fizeram e Deus foi lá e assinou embaixo. Existem pessoas que vivem dizendo, cadê? É agora. Agora é a hora de você dobrar sua atenção. Existem pessoas que vivem dizendo, eu estou esperando Deus falar. Se Deus mandar, eu faço. Quando Deus confirmar, eu começo. Você vai viver até quando atrás de confirmação de algo que Deus já disse? Se você é alguém que vive atrás de confirmação, é porque da primeira vez que Deus falou, você não deu atenção. Toda pessoa que não dá atenção ao que Deus fala, ele vive atrás de confirmação porque tem dúvida do que Deus disse. Se você é alguém que duvida do que Deus te disse, é porque você não prestou atenção no que Ele falou. Toda pessoa que vive atrás de, deixa eu ver, eu vou no irmão tal para ele orar, vou na irmãzinha, vou num culto aqui, A, B, C, vive rodando, porque são pessoas que não prestaram atenção no que Deus disse, e todas as vezes que você não se atentar ao que Deus, ao que os céus está fazendo, você vai ficar atrás de confirmação, esperando uma resposta que Deus já te deu há muito tempo. Vai lá, algumas pessoas dizem, estou esperando Deus falar. Você está aí ou não? Se Deus mandar, eu faço. Quando Deus confirmar, eu começo. Enquanto isso, existem oportunidades que estão passando, as portas estão se fechando e os gigantes que estão te enfrentando continuam de pé. Nem tudo Deus manda especificamente. Muitas vezes Ele já revelou a sua vontade na sua palavra e espera que nós tomemos uma decisão de fé. Diga assim, a fé não é passividade. A fé também é iniciativa. Primeiro exemplo de que Deus não mandou, mas uma decisão mudou tudo. Está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso de número 26. Quem é este, pois, incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Deus mandou Davi matar Golias? Não. Davi matou Golias? Deus assinou embaixo? Sim. Deus não mandou. Em momento algum Deus diz, Davi, vai lá lutar contra Golias. Davi apenas viu um gigante afrontando o nome do Senhor e decidiu agir. Ouça, enquanto Saul esperava, enquanto o exército esperava, enquanto todo Israel estava com medo, Davi tomou uma decisão. Ouça, ele não recebeu uma revelação ou uma nova revelação de Deus. Ele apenas confiou no Deus que já conhecia. Entenda uma coisa, você não precisa de uma nova voz quando você já conhece o caráter de Deus. O gigante caiu porque alguém decidiu se levantar e não ficar esperando. Estamos no segundo semestre. Vai ficar esperando mais o quê? Vai ficar esperando a andorinha vir trazer o verão? Uma só não traz verão, minha mãe dizia. Tem que ser várias. Até hoje eu não entendi porque ela falava isso. Porque quem traz o verão não é a andorinha. É ou não é? O segundo exemplo de situações que Deus não, mas uma decisão mudou. Salmo 73. Deus não mandou Asaf entrar no santuário. Salmo 73, 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram,
pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos ímpios, dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf, um levita, está dizendo, sabe o quê? O ímpio lá fora é mais feliz que os crentes dentro da igreja. Asaf, um homem que trazia, que carregava a arca, que carregava a presença, que atraía a presença de Deus, sabe o que ele está dizendo? Eu quase me desviei quando eu deixei de olhar para Deus para olhar para a vida do ímpio, para olhar para a internet, para olhar para a vida dos outros. Eu quase me desviei, eu quase me afastei. Asaf estava quase desistindo. Veja, ele olhava para os ímpios prosperando e o seu coração estava adoecendo. Quantas pessoas estão adoecendo porque esquecem de olhar para Jesus e começam a olhar para a vida do próximo, para a vida do irmãozinho que está longe da igreja, longe da casa de Deus, longe da presença de Deus? Ouça-me com atenção. Todas as vezes que você começar a olhar para a vida das pessoas, desejando ter a vida delas, você vai deixar de ter a vida de Deus na sua vida. Salmo 73:16, olha isso. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo o quê? Tem pessoas que estão ficando com a mente perturbadas porque estão tentando entender a prosperidade dos ímpios. Porque estão tentando entender o quê? Prosperidade dos? Aí, ouça, Asaf está dizendo, depois você lê o Salmo 73 todinho, ele está dizendo assim, ó, eu já estava igual o Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, já estava desviado. Meu coração estava adoecido, eu estava entristecido, eu estava amargurado, eu estava machucado. Aí olha o verso 17. Então eu decidi, então eu entrei no santuário. Deus mandou? A decisão foi de quem? Você vai ficar até quando esperando Deus mandar você fazer algo que é obrigação sua saber que deve fazer? Está em julho já, amigão. Daqui a pouco é dezembro, você está esperando Deus. Ai, Deus, cadê Deus? Deus está lá no mesmo lugar de sempre. Ó Asaf, quase me desviei olhando para os outros. Mas sabe o que ele decidiu fazer? Ao invés de sair da igreja, porque desviou olhando para a vida do ímpio, sabe o que ele fez? Ele entrou na igreja. Vivemos hoje uma geração que as pessoas estão doentes, a primeira coisa que elas fazem, ela falta no culto. Ai, AP, não estou bem não, eu vou faltar. Vou ficar em casa. Ai, não estou legal não, vou ficar em casa. No trabalho ninguém falta. Na reunião familiar ninguém falta. Na festa ninguém falta. Mas, não, por que você não está legal? Não, porque o ímpio está muito feliz. Os ímpios do meu trabalho, parece que a vida deles não tem problema. Parece que é tudo mais fácil para eles. Asaf estava desse jeito. Mas a única diferença de Asaf para a geração de hoje em dia é que ao invés de Asaf se afastar do santuário, Asaf ele decidiu entrar no santuário. Aí quando Asaf entra no santuário, olha o que ele diz. Então eu entendi o fim deles. Sabe o que ele está dizendo? Eles podem estar prosperando agora, podem estar felizes agora, mas existe um ditado que diz, quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar chorando agora, mas o salmista diz, o choro até dura uma noite, mas a alegria, 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 ela vem, ela vem, ela vem, ela vem pela manhã. Aqui, Asaf, ele diz assim, eu estava triste, até que entrei no santuário. Sabe por que tem gente que está triste? Porque ao invés de entrar no santuário, se afasta dele. Vai viver triste. O diabo vai te afogar na tristeza. Por quê? Porque tudo que ele quer é jogar areia nos seus olhos e fazer você se afastar de Deus. Veja, Asaf está triste. Por quê? Porque ele está olhando para a vida do ímpio. E ele está desejando a prosperidade dos ímpios. Aí quando ele entra no santuário, ele diz assim, Deus me mostrou a realidade. Deus não me chamou para ser ímpio.
Diga para essa pessoa: Deus não te chamou para ser ímpio. Coisa linda. Diga: Deus não me chamou para ser ímpio. O texto não diz que Deus falou assim, apóstolo Anton: entra, Asaf. Deus não falou. Diga: foi uma decisão. Ele entrou confuso e saiu esclarecido. Existem coisas que a terapia não vai resolver. O psicólogo não vai resolver. O remédio tarja preta não vai resolver. Quem vai resolver é o Espírito Santo de Deus. Ele entrou confuso dentro do santuário. Ele saiu esclarecido. Oh, glória. Tem gente aqui que até o final desse dia, Deus vai esclarecer muita coisa para você. Ele entrou quase escorregando, quase se desviando. Como é que ele saiu? Diga: saiu fortalecido. Eu quero que você repita em voz alta. Diga assim: há respostas que só aparecem para quem decide entrar na presença de Deus. Existem respostas que só irão aparecer na sua vida quando você decidir entrar na presença de Deus. Deus está aqui. Vai lá, Diogão. É com você. Música de quem decide entrar na presença de Deus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrar. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrar. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora? E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez. E eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes? E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. A tua luz me encontrou. E agora? E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Diga comigo assim: há respostas que só aparecem para aqueles que decidem entrar na presença de Deus. Você já decidiu entrar na presença de Deus hoje?
Você decidiu? Ouça comigo. A presença de Deus muda perspectivas antes de mudar circunstâncias. Diga assim: a presença muda perspectivas antes de mudar circunstâncias. O terceiro exemplo de que Deus não, mas uma decisão mudou. Marcos capítulo 5, do verso 25 em diante, ele vai dizer assim, coloca para mim aí: e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ela gastou tudo e não resolveu nada. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ouça comigo, Jesus nunca disse: vem tocar em mim. Ela tomou uma decisão: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela rompeu todos os protocolos. Ela venceu o medo. Ela enfrentou a multidão. Ela fez aquilo que ninguém faria. Ela fez algo que ninguém podia fazer por ela. E um simples toque liberou um milagre que há 12 anos não acontecia. Jesus mandou ela fazer, mas uma decisão mudou tudo. Ouça com atenção. Existem milagres que começam com uma decisão. Quem permanece parado dificilmente experimenta o extraordinário. Achei que ia ter um glória a Deus, mas está tudo pronto. Não, glória forçado não. Eu vou falar de novo para você fingir que é a primeira vez, vai lá. Existem milagres que começam com uma decisão. E quem permanece parado dificilmente experimenta. Calma, o extraordinário. Mais um exemplo de quando Deus não. Porque, amigo, deixa eu te falar. Você fazer só o que Deus manda é fácil. Agora eu quero ver quando a vida e a morte estão diante de você, a bênção e a maldição estão diante de você, e aí, o que você escolhe? É isso que Deus falou para esse povo aqui em Deuteronômio 30, 19. Eis que eu tenho posto diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que vivas. Não precisa, não, está na tela aqui já. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus podia escolher por eles? Ouça, tem coisa que Deus não vai escolher por você, irmão. Você está esperando cair do céu, mas é você que tem que tomar a iniciativa. Vai lá. Jesus estava pregando, nesse quarto exemplo. Jesus estava pregando, a casa estava lotada e não havia espaço. Marcos capítulo 2, verso 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Veja, não tinha espaço na casa. Eles poderiam ter voltado para casa. Eles poderiam esperar um outro dia. Eles poderiam reclamar da multidão. Mas eles decidiram subir no telhado. Jesus mandou eles fazerem alguma coisa? Jesus mandou subir no telhado? Jesus mandou, pelo contrário, 4 amigos carregar a maca? Diga assim, foi uma decisão de fé.
Quando o teto foi aberto, o céu também se abriu para aquele paralítico. Não, você não entendeu. Quando o teto foi aberto, os céus também se abriram para aquele paralítico. Deixa eu te falar uma coisa, pode ou não? Tem decisões que você toma, que Deus abre o céu por conta disso. Eu profetizo que Deus vai te dar projetos, que você vai tomar decisões, e essas decisões vão abrir o céu para te favorecer. Você acredita? Levanta a mão assim. Diga assim: eu decido. Mais forte, diga: eu decido romper para que os céus se abram. Os céus vão se abrir hoje para você. Alguém creu, vou falar de novo. Os céus vão se abrir hoje para você. Ó, Jesus falou assim, ó: já que não consegue entrar, dá a volta. Tem uma escadinha lá no fundo, sobe por ela e desce aqui no meio da sinagoga. Deus falou, Jesus falou. Vai ficar esperando até quando ele falar, sendo que você sabe o que tem que fazer. Existem pessoas que sabem o que tem que fazer, aí está esperando Deus falar. Diga: os céus vão se abrir hoje. Quer uma lição nessa história? Quer ou não quer? Cadê o meu amigo Golden Boy? Cadê? Ali, vai lá. Menino, ouça comigo uma lição. A fé verdadeira sempre encontra um caminho. A fé verdadeira sempre encontra um caminho. Ouça isso. Quem decide romper obstáculos experimenta aquilo que os acomodados nunca viverão. Uns são bons em dar desculpas, outros são bons em tomar atitudes. E essa tarde aqui, Deus trouxe quem é bom de tomar atitude. Você vai experimentar o extraordinário de Deus. Diga assim: vivendo o ordinário, experimentando o extraordinário. Você pode dar glória para Ele? Ó, eu ia falar mais umas 3 aqui, mas não vou falar não, amém? Aí, tá vendo? Eles querem que eu paro, viu? Pois é. Depois do almoço ninguém quer mais. Eu tinha que ter pregado de manhã primeiro. Vai lá. O que todas essas histórias têm em comum? O que todas essas histórias aqui têm em comum? Diga assim: Deus não lhes deu nenhuma ordem específica. Eles foram quem tomaram as atitudes. Tem tanta gente que toma decisões precipitadas quando Deus não mandou. Mas existem outros que deveriam tomar uma decisão que vai mudar a vida e está esperando Deus mandar. Tem gente que toma uma decisão sem Deus mandar, que essa decisão o prejudica. Mas quando é para benefício dele, ele fica esperando Deus falar. Tem coisas, amigo, o que eu quero te dizer? Que tem coisas que Deus não vai te mandar fazer. É você que tem que saber o caráter de Deus. É você quem tem que saber se Deus aprova ou não aprova. Quer ver um exemplo? Eu não ia falar mais um exemplo, mas vou falar só um. Posso ou não? Elias chegou no dia 12 de outubro, em frente à padroeira de Baal, lá da época, e apontou, imagina, ele foi lá no lugar do Baal lá, e apontou o dedo para a estátua e falou assim: tu és um Deus, eu sou um homem. E Elias era um homem, ele está diante de uma estátua de quase 14 metros de altura. Ele vira para a estátua e fala assim, ó: segundo a minha palavra, não é a palavra de Deus não, segundo a minha palavra, não vai ter chuva, não vai ter orvalho. Sabe o que Deus fez? Quando o anjo de Deus chegou lá no céu dizendo: tem um doido lá que falou que segundo a palavra dele não vai chover. Quem é o doido? Elias. Deus falou: fecha tudo. Fecha tudo. Quem? Elias? Eu conheço. Fecha. Deixa eu te falar uma coisa, pode ou não? Vai ter decisões que você vai tomar e Deus vai assinar embaixo.
Entrega para ele, entrega para ela. Abre o céu, fecha o céu. Por quê? Quem tem intimidade com Deus tem intimidade para abrir o céu e para fechar o céu. Deus não lhes deu uma ordem específica, mas todos agiram baseados no que já sabiam sobre Deus. Por isso que o convite para você essa tarde é conhecer Deus, conhecer mais de Deus, conhecer mais do Espírito Santo. Porque se você conhecer, souber mais sobre o caráter de Deus, você não vai errar nas suas decisões. Davi conhecia a fidelidade de Deus. Asaf conhecia o caminho até a presença de Deus. A mulher conhecia o poder de Jesus. E os amigos do paralítico conheciam a compaixão de Cristo Jesus. Todos decidiram agir. E Deus respondeu: todos. Diga assim: todos agiram. Nenhum deles ficaram sem respostas. Profetiza para 4 pessoas, Deus vai te dar resposta hoje. Talvez, eu acredito que essa galera não esteja aqui agora. Talvez, é só um talvez, amém? Talvez em casa tenha. Mas talvez você esteja esperando Deus dizer algo que Ele já deixou claro. Quer ver algumas situações? Você talvez esteja esperando uma ordem divina, uma ordenação celestial para você perdoar. Deus já mandou perdoar. Para você servir, Deus já falou que o maior é quem serve. Para você buscar, Deus já disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Talvez você esteja esperando uma ordem para começar. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Talvez você esteja esperando uma ordem para liderar, para evangelizar, para restaurar um relacionamento. Talvez você esteja esperando uma ordem divina para dar o primeiro passo. Mas entenda, há tempos em que Deus fala, mas há tempos em que Deus espera que você responda o que Ele já te falou. O que é que Deus já te disse? Todas as vezes que Deus te diz algo e você demora para fazer, você está chamando Deus de incompetente. Você está dizendo com a sua decisão ou com a falta de atitude sua que Deus não tem capacidade de fazer. Se Deus te deu uma ordem, vá e faça, porque Ele assina embaixo. Existem gigantes, desafios, problemas que continuarão de pé enquanto você esperar uma ordenação divina que Deus nunca te prometeu. Deus nunca prometeu te dar essa direção. Existem milagres que permanecem do outro lado. E a única maneira de você chegar do outro lado é tomando uma decisão de fé. Deus continua abrindo portas, abrindo céus. O papel de abrir telhado é a gente. Deus não vai abrir o telhado. Eu abro o telhado, Deus abre os céus. Qual é o telhado que Deus me manda abrir? O teto da sua casa. Oh, aleluia. Tem gente que o teto da casa dele é de bronze. Por quê? Não ora, não busca, não lê a palavra. Mas nessa tarde Deus ordena. Deus está dando ordenação. Presta atenção. Deus direciona você. Abra o teto. Que enquanto você vai abrindo o teto... O que é abrir o teto? Tirar as coisas que te impedem de ver o céu. Quando aqueles 4 homens tiraram as coisas que estavam no teto, que impedia de quem estava embaixo enxergar o céu, os céus foram abertos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem decisão que você vai tomar hoje, que vai abrir os céus enquanto você caminhar na presença. Você acredita nisso? Então diga assim: os céus estarão abertos diante da minha vida. Fica de pé.